Oficiais da Ucrânia pedem aos Estados Unidos o envio imediato de armas de longo alcance e avisam: com as armas certas, poderemos atacar a Rússia e vencer a guerra. Volodymyr Zelensky visita a região libertada de Izium, que fica na cidade de Kharkiv, a segunda maior do país e que até pouco tempo estava sob o controle do exército russo, e desafia Putin. Quer entender tudo o que está acontecendo nessa grande contraofensiva da Ucrânia? Então acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Toby na área com mais um Atualiza aí no ar. Antes de ir para as manchetes que eu separei para você, deixa eu pedir você que não está inscrito, botãozão vermelho aqui embaixo para dar moral para o canal, badala o sininho das notificações e claro, algo que não custa nada para você é deixar o like se você gosta dos vídeos do canal, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas. Então para rapidinho, vai lá agora, deixa o seu like porque isso ajuda demais o canal. Conto muito com a sua ajuda, tamo junto de coração. Agora, bora lá para o assunto de hoje. Separei aí duas manchetes para você, falando dessa contraofensiva ucraniana que está dando o que falar, tá deixando o Putin doidinho e o Zelensky tá todo animado com a possibilidade de vencer a Rússia. Será que a Ucrânia de fato terá condições de expulsar os russos do seu território? E na primeira manchete que eu separei para você no dia de hoje, manchete da CNN Brasil, que diz assim no seu título: Ucrânia pede armas de longo alcance aos Estados Unidos em meio à contraofensiva. E vamos aí direto para as letrinhas pequenas para você ficar por dentro de tudo, que diz assim: autoridades do governo ucraniano estão pedindo aos Estados Unidos sistemas de armas e munições adicionais em meio a uma grande contraofensiva que empurrou com sucesso a Rússia para fora das principais cidades do nordeste da Ucrânia. Sem dúvida nenhuma, os ucranianos tiveram uma grande vitória e principalmente expulsaram os russos de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. E para você que não sabe, que não acompanhou os vídeos anteriores, os russos saíram correndo, fugidos de lá, deixando muito material, muito equipamento militar para trás. Já se fala em cerca de 100 a 200 blindados que foram abandonados pelos russos, o que prova claramente que eles saíram tipo no meio da madrugada, saíram correndo meio que do nada, morrendo de medo dos ucranianos, e já tem fontes que dizem que eles estão levando o pânico para a retaguarda, ou seja, os soldados mais experientes russos estão fugindo. Mas eu sei que tem muita gente que acredita que isso foi uma retirada estratégica, até porque é o que o Putin fala, porque ele jamais assumiria que os seus soldados estariam fugindo do combate. A sua opinião qual é? O que você acha? Que a Ucrânia de fato impôs essa derrota aos russos, ou que eles fizeram um recuo estratégico abandonando milhões de dólares em equipamentos militares? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Vamos seguir para o segundo parágrafo? Diz assim no segundo parágrafo: contra o novo impulso, autoridades ucranianas disseram aos legisladores dos Estados Unidos que os militares precisam de novos equipamentos para sustentar o esforço. Especialmente, eles dizem que precisam, se liga, dos sistemas de mísseis táticos do exército de longo alcance, conhecido como ATACMS, será que é assim que pronuncia isso aqui? Que podem disparar até 289 quilômetros, de acordo com uma fonte que viu a lista e descreveu a CNN. Meu amigo, então os Estados Unidos estão bancando aí o Papai Noel da Ucrânia, entregando aí brinquedinhos que eles vão poder utilizar contra os russos para expulsar os russos do seu território. Agora, você acha aí que os Estados Unidos estão corretos de fornecer equipamento militar para a Ucrânia? Sinceramente, eu acho que estão mais do que corretos. Tem que ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia, porque é muito simples a situação. Se o Putin vencer na Ucrânia, ele vai ficar cheio de moral e pode ter certeza, ele não iria ou ele não vai parar na Ucrânia. Ele vai para cima de outros países e isso pode ativar gatilhos de alianças militares que pode envolver uma guerra de grande duração e principalmente de larga escala. E aí, meu amigo, só Deus sabe onde isso poderia parar, envolvendo aí, talvez causando a Terceira Guerra Mundial. Então, o que os Estados Unidos têm que fazer é o que ele está fazendo neste momento, uma guerra por procuração, incentivando os ucranianos
alimentando os ucranianos, fornecendo equipamentos, armas, inteligência militar e tudo o que eles precisam. E aí você vai falar assim, não, mas os Estados Unidos é que é o vilão do mundo, os Estados Unidos invadiram muitos países, o Putin é quem tá certo. Deixa eu fazer um comentário para você que pensa isso. Você acha mesmo que o Putin está correto de invadir e desrespeitar a soberania de um país? Você acha mesmo que os ucranianos deveriam entregar as armas e não aceitar a ajuda americana e da União Europeia? Vamos fazer uma comparação, que tem alguns inscritos aqui que escrevem aí algumas bobagens nos comentários, fazendo comentários completamente absurdos, como se a Ucrânia tivesse que baixar as armas e que a invasão seria culpa da própria Ucrânia. Vamos fazer uma comparação? Então, se os Estados Unidos invadisse o Brasil, então o Brasil, para não ter guerra, para não perder vidas, deveria entregar a Amazônia e não deveria aceitar ajuda internacional? Você acha isso? Eu acho que não, né? Então a Ucrânia tem mais é que receber toda a ajuda possível de armas, de inteligência, de equipamento, de informações para poder se defender. A Ucrânia só está se defendendo. Pega aqui a diferença. Imagina que o Putin desista hoje da guerra. O que vai acontecer? Nada. Aliás, só vai acontecer uma coisa muito boa para o mundo. A guerra vai acabar. Se o Putin hoje falar, não quero mais a guerra, vou voltar para minha casa, pega o exército e volta para casa. Pronto, fica tudo como está. Agora imagina se os ucranianos desistirem. Os ucranianos falarem, não, nós não vamos guerrear. Sabe o que vai acontecer? Acabou a Ucrânia. A Ucrânia vai virar simplesmente um território vassalo da Rússia. O Putin que quer construir talvez a União Soviética 2.0. Você aí concorda com isso? Fica aí para o seu raciocínio. Se quiser, pode colocar aqui nos comentários. Vamos aí para o último parágrafo. Diz assim, ó, os Estados Unidos estão relutantes em fornecer os ATACMS, se é que é assim que se pronuncia, por preocupações de que eles possam ser usados para disparar contra a Rússia e potencialmente aumentar ainda mais o conflito. Meu amigo, e os americanos têm toda a razão, porque os ucranianos devem estar com sangue nos olhos e com ódio aí dos russos. Então, para eles dispararem em território russo, e claro, o Putin já alertou, porque o Putin ele acha que ele pode invadir a casa dos outros, mas o território dele não pode ser atacado. E ele fala, se atacarem o território russo, vocês verão consequências inimagináveis. Ah, então atacar a Ucrânia pode, matar civis ucranianos, atacar hospitais, escolas, residências civis. É isso que o Putin está fazendo, com mísseis. É isso que ele fez e está fazendo. Aí pode, mas atacar a grande mãe Rússia não pode. Ou Ucrânia, que você consiga receber essas armas e que você vá para cima dos russos com tudo que você tem. Mas eu quero saber, claro, a sua opinião, o que você acha disso. Vamos aí para a segunda manchete do dia. A segunda manchete é da revista Veja, que fala exatamente sobre o Volodymyr Zelensky, que fez o quê? Visitou a região de Izium, que fica ali aos arredores ali de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana. Podemos dizer que essa visita é uma espécie de provocação para o Putin. Sabe o que o Zelensky fez? Ele foi lá, conversou com as tropas e fez um ato solene incrível. Pegou a bandeira ucraniana e hasteou de forma oficial, dizendo: esse solo é ucraniano. Retomamos e expulsamos daqui os vassalos de Putin. É isso que ele fez. Se liga aí nas letrinhas pequenas. Aliás, se liga primeiro no título, né? Que diz assim: Zelensky visita a cidade libertada em Kharkiv após meses de ocupação russa. Pois é, os russos que acharam que iriam dominar a Ucrânia, facinho. E como eu sempre digo, e tem escrito que fica doido, a Rússia não é uma superpotência militar. Desculpa, não é. É uma superpotência nuclear. Militar não é. Não tem projeção de poder suficiente. Não tem. Vamos lá. Letrinhas pequenas para você. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a recém-libertada Izium, ou Izium, nesta quarta-feira 14, na região nordeste de Kharkiv, na Ucrânia, 5 dias depois que as forças do país reconquistaram a cidade. Então, o Zelensky vai lá e cumpre a obrigação dele de líder de presidente. E quem diria, hein, que um palhaço de profissão, um ator, um comediante, se sairia um chefe de Estado que enfrenta o que muitos dizem que é o melhor chefe de Estado de todos, o Putin. Realmente ele é um chefe experiente, né? 20 anos que tá lá e não deixa ninguém ocupar o lugar dele, porque frauda eleições. Se você não sabe, é por isso que o Putin se mantém no poder. Inclusive ele manda prender opositores políticos, caso você não saiba. Mas tem gente que gosta, né, desse tipo de sistema político. Último parágrafo aí.
Fotografias na página do Facebook de uma unidade do exército mostraram Zelensky em uma cerimônia na praça principal para hastear a bandeira ucraniana sobre o prédio administrativo da cidade. Hanna Maliar, vice-ministra da Defesa, também esteve presente. Então, o alto comando político e da guerra ucraniana, da resistência ucraniana, se fazendo presente numa cidade que era símbolo do domínio russo em território ucraniano. Então, e detalhe, cidade que é muito próxima, sabe de onde? De Donbás. A partir dali, os ucranianos, principalmente se receberem a tal das armas de longo alcance, vão poder atacar as posições russas em Donbás, atacar a Crimeia e quem sabe, atacar o território russo. Você aí é a favor dos ucranianos receberem as armas e atacarem o território russo? Quero saber a sua opinião, coloca o comentário porque ele é importante e eu leio todos. E se você quiser falar qualquer coisa diferente do que eu falei, qualquer coisa contrária, você discorda de mim completamente? Os comentários estão abertos para você. Aqui é o canal para você falar o que você quiser. Só peço, claro, se você é uma pessoa inteligente, coloque ali com educação, porque ninguém está aqui para brigar. A gente pode divergir no campo das ideias e da retórica. Tamo junto? Se você quiser, coloca ali uma pergunta direta que eu te respondo em vídeo. Faço um vídeo só de resposta para os comentários. Beleza? Tamo junto? Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, então é o seguinte, ó, vai aparecer aqui, ó, agora a logo do canal, é só clicar aqui, se inscrever para dar essa moral, badalando o sininho das notificações e, claro, como eu sempre peço, deixando o seu like. Você que já é inscrito, eu vou pedir só para você verificar a sua inscrição. Sabe o que está acontecendo? O YouTube, de forma meio aleatória, está desinscrevendo muitas pessoas. Então vai lá, confere se você ainda está inscrito aqui no canal, porque isso é muito importante. A gente quer chegar aos 100 mil ainda esse ano. Tamo junto? Posso contar com a sua ajuda? Beijão do Toby, obrigado de coração. E a gente se encontra quando? Sim, no próximo episódio. Até lá, fui!